Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos refletir sobre o tema Terra, um mundo de regeneração e você. É um tema bastante palpitante, que diz respeito ao momento que nós estamos passando na humanidade terrena, que é a fase de transição de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração. É algo que diz respeito à vida de todos nós. Nós refletiremos na noite de hoje sobre parte de um capítulo do Evangelho de Jesus, que é o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, também chamado de Sermão Profético, em que Jesus nos faz uma série de previsões, e essas previsões estão acontecendo nos nossos dias, para aqueles que têm olhos de ver. Então nós veremos de uma forma muito clara os símbolos utilizados por Jesus acontecendo nos nossos dias. Antes de passar para o tema, só gostaria de falar um pouco do projeto Espiritizar para aqueles que ainda não conhecem. A nossa federação que participamos, Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, criou há 10 anos o projeto Espiritizar, cujo objetivo é trabalhar uma tríade sugerida pela mentora Joana de Ângeles, que é o qualificar, humanizar para espiritizar. Qualificar todo o trabalho que nós temos no movimento espírita. Humanizar as nossas relações e espiritizar o movimento. Porque muitas vezes as pessoas estranham espiritizar. O que significa? A mesma coisa que espiritualizar? Não. Espiritualizar é tornar espiritualista. Espiritizar é tornar espiritista ou espírita de fato. Quando a mentora Joana de Ângeles sugere que espiritizemos o movimento, é porque o movimento está distanciado da doutrina espírita, que é uma diferença entre movimento espírita e doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos superiores. Não tem como ser maculada, não tem como ser bloqueada. Já o movimento espírita é feito por nós, seres ainda bastante imperfeitos, que muitas vezes, em vez de seguir a orientação dos espíritos superiores, queremos fazer valer os nossos achismos, a nossa forma de entender, e aí o que acontece? Nós distanciamos o movimento espírita da doutrina espírita de Jesus, de Kardec, e é necessário que espiritizemos o movimento para torná-lo cada vez mais espírita de fato. Que os nossos centros não tenham a palavra espírita apenas no rótulo, mas que vivamos o espiritismo dentro dos centros espíritas. Porque de nada adiantará nós termos centros espíritas distanciados do cristianismo redivivo proposto pela doutrina espírita. Sem Jesus e Kardec não há verdadeiramente doutrina espírita. Então, se nós não levarmos cada vez mais uma proximidade com o Evangelho de Jesus e com a base kardeciana, nós estaremos distanciando o movimento da doutrina. Por isso a necessidade de trazê-lo cada vez mais de volta às suas bases. Como nós falamos, nós vamos estudar parte do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, em que Jesus aborda a questão do final dos tempos. Nós vamos fazer a exegese desses versículos. Esse material todo está no livro Terra, um mundo de regeneração e você. Veio o livro? Você conseguiu achar?
não veio, mas aí quem quiser pode pedir para o Maurício. Ou então pedir pelo site, né? Pelo site vende, né, Maria Lília? O site kardec.com. Temos à disposição o livro Terra, Mundo de Regeneração e Você. Tem formato e-book também. Sim, tem formato e-book na Amazon e na IBA, né? Da Apple Store. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então vejamos o cenário aqui. Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegam até ele e fazem uma pergunta muito direta. A questão da vinda dele e do chamado fim do mundo. É importante nós refletirmos o que significa a vinda de Jesus e o fim do mundo. Se nós buscarmos as chamadas profecias que existem, principalmente no seio evangélico, dos nossos irmãos evangélicos, a respeito da vinda de Jesus, da chamada segunda vinda de Jesus e do fim do mundo, há uma ideia de que Jesus virá, né, de uma forma muito fantástica, com anjos tocando trombeta, para julgar as pessoas, e aqueles que são bons vão ser arrebatados para o céu, e os que são maus vão ser relegados ao inferno eterno. E o mundo como existe hoje vai desaparecer. Se nós levarmos ao pé da letra, pode até aventar a possibilidade disso. Só que no Evangelho nós não devemos interpretá-lo ao pé da letra. Se interpretarmos ao pé da letra, nós vamos incorrer em erros muito graves. Esse é um dos maiores erros que muitas pessoas incorrem, acreditando no fim do mundo material e não no fim do mundo como o fim de uma era. Na verdade, o fim do mundo aqui é fim de uma era. Vai ficar muito claro isso nos demais versículos. Uma era de iniquidade, uma era em que o mal predomina, para uma nova era em que o bem predomina, em que a equanimidade, o amor, a caridade, a compaixão vai imperar no planeta. E a vinda de Jesus não é da forma como os nossos irmãos evangélicos pensam. Respeitamos a forma como eles pensam, mas na verdade essa segunda vinda já aconteceu. Jesus é o Espírito de verdade, que juntamente com uma pleiade de outros espíritos superiores, como São Luís, Santo Agostinho e outros, nos trouxeram a doutrina espírita. Essa pleiade de espíritos chamado de Espírito Santo, em conjunto com o Espírito de verdade, nos trouxeram o Consolador que foi prometido por Jesus há 2000 anos. Então ele não veio em carne e osso como as pessoas pensam. Ele veio espiritualmente e por meio de médiuns comunicou-se. Há uma comunicação em O Livro dos Médiuns, no capítulo Dissertação Espírita, que Kardec coloca, é uma mensagem que começa assim: venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a minha mensagem. E ele segue dizendo sobre a passagem dele na Terra, e que agora ele estava retornando para trazer de volta as suas verdades. E Kardec diz
que essa mensagem foi assinada por Jesus. Ele não coloca a assinatura, mas faz um comentário que ela foi assinada por Jesus, foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, e que ele se resguardava de colocar o nome pela respeitabilidade do nome, mas que tudo na mensagem indicava que realmente Jesus era o autor daquela mensagem. Isso em O Livro dos Médiuns. Em 1864, quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega essa mesma mensagem e coloca no capítulo 6, chamado Cristo Consolador. Então é a mesma mensagem que está no Livro dos Médiuns, assinado por Jesus, e no Evangelho, assinado por Espírito de Verdade, mostrando muito claramente que Kardec sabia que o Espírito de Verdade e Jesus eram a mesma pessoa. Então, essa segunda vinda já aconteceu no século XIX. Foi quando iniciou-se a transição planetária. A transição planetária de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, como nós vamos ver aqui, ela não está acontecendo agora no século XXI. Ela já começou no século XIX, na segunda metade do século XIX, com o advento da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus, atravessou todo o século XX e deve se concluir neste século, provavelmente na segunda metade deste século. 200 anos, mais ou menos, de transição planetária. Não significa que, a partir desses 200 anos, a Terra se transforme de forma mágica. Ela vai se transformar pela ação de cada um de nós. Por isso o tema da nossa exposição, Terra, um mundo de regeneração e você. O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? O que você tem, o que você tem, o que todos nós temos a ver com isso? Dá a impressão, muitas vezes, que a Terra vai ser transformada pelos benfeitores. Eles vêm, Jesus vem, tudo vai ser resolvido a toque de mágica. Nós sabemos que mágica não existe. Milagres não existem. O que existe é uma proposta de autoiluminação de cada um de nós. A partir do momento que nós fazemos esforços de autoiluminação, nós estamos contribuindo com o projeto iluminativo de Jesus para o planeta. Existe uma programação, sem sombra de dúvida, para que a Terra se torne mundo de regeneração. Essa programação, ela foi realizada pelo próprio Cristo. A gente vê muito claramente no capítulo 24 do Evangelho de Mateus essa programação. Mas ela não acontece simplesmente do mundo espiritual para a Terra. Ela é do mundo espiritual para a Terra e da Terra para o mundo espiritual. Todos nós somos convidados a sermos os trabalhadores dessa regeneração. A começar pela nossa própria autorregeneração. Porque se nós não trabalharmos pela nossa autorregeneração, nós perderemos uma grande oportunidade de permanecer reencarnando num planeta regenerado, para sermos, muito provavelmente, exilados num planeta de expiações e provas. Nós vamos ver uma questão do Livro dos Espíritos, aliás, é a última questão do Livro dos Espíritos, 1019, que aborda exatamente a questão do exílio planetário. O exílio planetário não é uma brincadeira, como muitas vezes as pessoas... não, só espíritos maus, muito maus, que vão ser exilados. Não é bem assim.
são todos aqueles espíritos que ainda se mantêm numa preguiça moral e que, até a condição de espíritos neutros, todos serão exilados. Por quê? No mundo de regeneração, se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há muitas moradas na casa do meu Pai, o mundo de regeneração só é habitado por espíritos benevolentes para cima. Então, lembrando da classificação do Livro dos Espíritos, nós temos 3 ordens: a ordem dos espíritos imperfeitos, a ordem dos espíritos bons e a ordem dos espíritos puros. Dentro da terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, temos desde o espírito imperfeito até os espíritos neutros, passando pelos pseudo-sábios, pelos zombeteiros, até ao chegar nos espíritos neutros. Na ordem dos bons espíritos, desde os espíritos benevolentes até os espíritos superiores. E na primeira ordem, única classe, os espíritos puros. A Terra, todo o planeta de regeneração, impera o bem. Então, como impera o bem, somente a partir dessa condição de espíritos benevolentes é que terão condições de permanecer na Terra. Todos os demais que não estiverem nesse movimento de realizar o bem vão ser colocados num planeta próprio para, desde aquele empedernido no mal até aquele que se conserva numa preguiça moral, não se permitindo avançar, não se permitindo fazer esforços de evolução. Isso fica muito claro no texto que vai seguir a partir do versículo 3. No versículo 4 do mesmo capítulo, Jesus diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ele fala nesse capítulo muitas vezes da enganação. Ele fala dos falsos cristos e falsos profetas muitas e muitas vezes. Nós vamos ver o que é esse engano. Então, acautelai-vos para que ninguém nos engane. Porque os falsos cristos e os falsos profetas existem tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então ele começa já no versículo 5 dizendo: Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Se nós formos analisar a Terra nesses últimos 200 anos, o que nós tivemos em termos de guerra? Guerras e rumores de guerra. Desde a segunda metade do século XIX até agora. Muitas e muitas guerras. Só no século XXI nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, que a humanidade nunca tinha tido antes. Guerras que envolveram a humanidade inteira, praticamente. Poucos países ficaram fora principalmente da Segunda Guerra. Na Primeira Guerra nem tanto, mas a Segunda Guerra Mundial praticamente envolveu todos os países, quase todos. Rumores de guerra, até hoje, não há dia que não há um rumor de guerra. Guerras menores, mas possibilidades de guerras maiores e guerras acontecendo aqui e acolá, guerras civis em vários países, e tudo isso acontecendo nesse momento, desse período todo e nesse momento evolutivo. Mas Jesus coloca muito claro, ainda não é o fim. Não são as guerras que vão gerar o fim dessa era.
Ao contrário, as guerras são apenas um dos sinais dos tempos, desse tempo do início da regeneração. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui Jesus fala de vários acontecimentos. Nação contra nação são as próprias guerras. Reino contra reino, a mesma coisa. Fome. A humanidade nunca produziu tanto alimento como em nossos dias. Ao mesmo tempo, nunca houve tanta fome como em nossos dias. A fome é endêmica na América do Sul, América Central, na África, na Ásia. Até aqui nos Estados Unidos há muita fome, apesar da quantidade de comida que se joga fora todos os dias nesse país, né? Enormes quantidades de comida, mas há fome também. Pestes, doenças que antes não existiam, passam a existir apesar do avanço da medicina. Doenças medievais têm retornado, a tuberculose tem retornado para vários países. Recentemente nós vimos uma notícia da peste bubônica retornando. Uma doença que já estava erradicada há muito tempo da face da Terra, praticamente erradicada, está voltando. Que é uma doença transmitida por pulgas de rato, muito comum na Idade Média, que dizimou milhares e milhares de pessoas, mas está retornando. E outras doenças, como a AIDS, que não existia até a década de 80 do século passado, e passa a existir, e outras viroses e tudo mais. Terremotos. Tem algumas pesquisas demonstrando que os terremotos têm aumentado, não só de quantidade, mas também de intensidade. Tudo isso acontecendo em vários lugares. Sinais do final dos tempos. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vejamos que este versículo, Jesus fala de dores inimagináveis para a humanidade. Vejamos, quando nós fizemos esse estudo, já tem 7 anos, o Estado Islâmico ainda não existia. Com todas as barbaridades que essa organização terrorista está fazendo pela terra. Jesus fala já lá que todo esse processo aqui já vem acontecendo na última década. Mas esse princípio das dores aqui, nós estamos, cada ano que passa, nós temos uma soma maior de dor para a humanidade. Então, nesse momento está acontecendo essas barbaridades, atrocidades terríveis com o Estado Islâmico, né? Crianças, mulheres, idosos, simplesmente por ser de um outro grupo étnico, uma outra religião, são enterrados vivos no Iraque, na Síria, né? E são processos ligados à dor coletiva que a humanidade vem passando. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Exatamente o que está acontecendo. Muita gente está sendo morta simplesmente por ser cristão. Na Síria, na Turquia, nesses países islâmicos e fora deles, né? Há previsões de que atentados terroristas aconteçam na Europa a partir de agora, porque eles estão aliciando europeus nativos, e aí se alicia europeus nativos, as chances de
haver um processo de cerceamento dos atentados, vão ser bem pequenas, porque não dá nem para desconfiar do próprio cidadão europeu que possa cometer atrocidades, como aconteceu em Paris recentemente, naquele periódico Charlie Hebdo. Então, é o que ele fala aqui: serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Cada ano que passa, nós vemos mais intensamente esse processo ocorrendo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A gente vê, nós vemos escândalos pelo mundo afora. No Brasil é 1 por hora, no momento evolutivo do nosso país lá. A cada hora, a cada dia, às vezes não acontece 1 por hora, mas 1 por dia, no governo atual tem acontecido, infelizmente, né? E escândalos, traições e aborrecimentos. E não é só do Brasil, mas aqui também acontece, em outros países acontece. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então Jesus fala várias vezes dos falsos profetas. Aqui já é a segunda vez que ele fala da enganação. Vamos refletir um pouco sobre essa enganação dentro do movimento espírita. Porque a enganação fora do movimento espírita, a gente não tem muito o que fazer. Hoje muitas igrejas são falsas em nome de Jesus, em nome de Deus, são verdadeiros antros de comércio mais abjeto possível, sendo feito em nome de Jesus. Por que mais abjeto? Porque trabalha, comercializa a fé das pessoas. Comercializa com aquilo que deveria ser mais sagrado para as pessoas. E como existem aqueles que se deixam enganar, apesar das orientações do Cristo, são poucas as pessoas que estudam essas orientações, elas se deixam enganar. Mas isso está fora do nosso movimento. No movimento espírita existem falsos cristos e falsos profetas, pessoal? Vamos refletir juntos, se daqui a pouco vai virar sonoterapia e não palestra. Vamos conversar. E aí, existe ou não existe? Existe. Infelizmente. Não deveria. Porque a doutrina espírita é muito clara nos seus conceitos, nos seus preceitos. Hoje existem muitos falsos profetas encarnados, médiuns ostensivos ou não. Existem muitos médiuns dos espíritos pseudo-sábios, psicografando uma obra atrás da outra, falando inclusive da transição planetária, de uma forma totalmente falseada. Muitas e muitas obras têm sido escritas sobre a transição planetária que não tem nada a ver com a realidade. E como diz Jesus, enganam a muitos. Falsos profetas encarnados, muitos. Expositores que fazem palestras muito bonitas do ponto de vista da forma. E com pouco conteúdo em termos verdadeiros, em termos evangélicos reais. E no movimento espírita nós temos visto isso de uma forma cada vez mais assustadora. E enganam a muitas pessoas. No Brasil tem ondas e ondas, como o movimento lá espírita é maior, ondas e ondas de pessoas que falam muito bem do ponto da retórica, da oratória, mas que se nós formos buscar a essência daquilo que elas falam, não encontramos. Para quem tem olhos de ver, né? Porque para quem não tem olhos de ver,
estão sendo enganados. São expositores e escritores encarnados que são instrumentos de espíritos sombrios. Mas num processo muito bem urdido por espíritos das sombras, por isso são os falsos profetas, que muita gente acredita que é verdade. Por quê? Porque falam de Deus, falam de Jesus, falam do amor, falam da prece, falam de tudo isso, só que de uma forma falseada. Da mesma forma que aqueles pseudo-evangélicos, nas igrejas ditas evangélicas, falam de Deus, falam de Jesus, falam de muitas coisas sagradas para ganhar dinheiro das pessoas. No caso dos falsos profetas dentro do movimento espírita, não é bem para ganhar dinheiro, mas para ganhar prestígio, poder de coerção sobre o outro, um poder hipnótico sobre massas. Isso tem acontecido assim a olhos vistos para quem tem olhos de ver, infelizmente. Quem não tem olhos de ver são enganados. E tem muita gente sendo enganada. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui tem uma advertência muito importante que Jesus faz. Porque a iniquidade tem aumentado muito. O que nós acabamos de falar do Estado Islâmico, que é uma das iniquidades, as iniquidades nos governos, a própria iniquidade dentro do seio religioso tem acontecido. E aí, como está ficando tão banal os escândalos, a iniquidade, muita gente cai na indiferença. O amor se esfria. E se o amor se esfria em nossos corações, quem é o principal prejudicado? Nós mesmos. Né? Nós mesmos somos os principais prejudicados. É claro que se o amor esfria e nós não sentimos compaixão das pessoas que estão nesse movimento, das que estão sendo enganadas, das que estão sendo torturadas, destruídas, família, haveres, tudo, nós vamos ficar cada vez mais frios, mais insensíveis. E frios e insensíveis, a chance de nós não trabalharmos pela autoiluminação será muito intensa. Então, a advertência de Jesus, nesse aspecto, deve ser muito bem observada. Não nos permitirmos esfriar. Não nos permitirmos. Nós não temos como fazer muita coisa por aqueles que estão sendo trucidados pelo Estado Islâmico, pelos governos. Mas dentro do movimento espírita nós podemos fazer muita coisa. Podemos fazer uma diferença positiva frente a esses falsos profetas que estão enganando muitos. Não para desmascará-los, porque não é dessa forma. Porque o tempo vai desmascarar cada um dos falsos profetas. Mas para levar avante a verdade. Levar avante uma proposta que verdadeiramente seja consoladora. Uma proposta que esteja em sintonia com o projeto iluminativo de Jesus para a Terra. Então, esse é o caminho para que o nosso amor não se esfrie, para que nós façamos a nossa parte. Por isso, o tema de a Terra, o mundo de regeneração e você. O que cada um de nós temos a ver com esse momento. Para não entrarmos nesse movimento acomodado de não fazer nada. Não posso fazer nada. Podemos sim. Podemos fazer diferença positiva neste momento evolutivo. Por aqueles que estão distantes de nós, orando, realizando ações meritórias. Pelo nosso movimento, trabalhando para que a verdade seja colocada de todas as maneiras possíveis.
Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja que esse versículo é profundamente consolador e vem logo em seguida o outro que fala do esfriamento do amor. Aqueles que não se deixar esfriar o amor e perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Que salvação é essa? De si mesmo? Passa por isso porque é a autoiluminação, mas é algo maior. Salvo do quê? O que é essa salvação? A salvação no nível mais profundo é a salvação pessoal, é o nosso processo de iluminação. Mas nós acabamos de refletir que a Terra vai deixar de ser planeta de expiações e provas, para se tornar mundo de regeneração. E aqueles que não se trabalharem para se tornar pelo menos um bom espírito, a sexta classe, da sexta classe para cima, pode correr risco de um exílio. Então, de que fala essa salvação? Salvação do exílio. É exatamente isso. Aquele que perseverar até o fim dos tempos, esse momento da transição planetária, sem que o amor esfrie no seu coração. Porque se nós esfriarmos o amor em nossos corações, nós vamos entrar, no mínimo, na condição de espírito neutro. Daquele que não faz o mal, mas também não faz o bem. E lembrando da questão 642 do Livro dos Espíritos, todos nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças, porque responderemos por todo o mal que advier de não termos feito o bem. Então é a única condição de salvação, realizar o bem até o fim. A começar do bem em nós mesmos, que é o movimento amoroso em relação à vida. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Vejamos que Jesus não está falando do fim do mundo. Porque, veja, no momento que o evangelho começar a ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, vem o fim, não seria nem um pouco congruente. Na hora que o evangelho vai começar a se alargar em espírito e verdade na mente de cada um, no coração de cada um, aí acaba tudo. Então vejamos que não é o fim do mundo, é o fim de uma era. O fim da era de iniquidades. O fim da era em que o mal predomina, em que o desamor, que a enganação, que tudo isso que existe predomina. Então aquele que perseverar até o fim, verá esse mundo em que o evangelho será pregado. Pregado de que forma? Pela palavra oca que sai da boca dos falsos profetas, ou pela palavra vivida e sentida no coração de cada um, daqueles que perseverarem até o fim. Então o convite é esse, perseverar até o fim, nos trabalhando na autoiluminação. Quando, pois, virdes que a abominação que causa desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Vejamos, que lugar santo é esse? O lugar santo seria um templo que se propõe a falar de Deus, de Jesus, do bem, do amor, não é? Então esse seria um lugar santo. Mas em lugares santos tem-se cometido coisas abomináveis, desde os falsos templos evangélicos, em que há um comércio declarado, vende-se sal, vende-se pedaço de cruz, sal bento do Mar Morto, que não passa de sal de cozinha comum. Tudo se vende nessas igrejas. Então, é algo tão abominável que causa desolação nas pessoas mais sensíveis. Agora, como nós falamos, o que está fora do movimento espírita não é bem da nossa alçada.
Mas quantas coisas abomináveis têm sido feitas dentro dos centros espíritas? Infelizmente. Quem lê, que entenda. Muita coisa abominável tem sido feita e as pessoas achando que são verdadeiras maravilhas. O abominável mais sutil é muito pior do que o abominável explícito. Porque uma pessoa que vende sal de cozinha, que encontra em qualquer supermercado, de qualquer lugar, como o sal bento do Mar Morto, e acha o incauto que acredita, pelo menos ele está lá. Está lá, abre o pacote de sal e vende como se fosse sal bento do Mar Morto. Isso tem muita... Uma das igrejas que existe no Brasil faz isso diariamente. E as pessoas pagam R$100, R$200 num pacote de sal que compra no supermercado por R$1, por R$2. É algo abominável, mas está muito explícito. Quem quer ser enganado, se deixa enganar. Agora, no movimento espírita é muito mais urdido o processo. E muito mais grave. Porque é feito de forma subreptícia. É feito em nome do bem. E de uma forma tão sutil que muita gente não consegue entender as entrelinhas de todos esses processos. Não consegue perceber as nuances das enganações. Então é muito mais abominável. Por que é muito mais abominável? Porque está sendo feito em nome do Consolador prometido por Jesus. Em nome da doutrina dos espíritos superiores da Terra. Uma doutrina eminentemente sagrada. Então gera muita desolação nos corações mais sensíveis. Mas é parte daquilo que está acontecendo nesse final dos tempos. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Vejamos aqui é um símbolo muito interessante. Judéia e monte. Então nós vamos precisar todo mundo ir para Israel para fugir dos terremotos, dos maremotos, porque Judéia é o Israel de hoje. Não vai sobrar monte, né, para muita gente. Porque se juntar todos os montes de Israel, não vai caber tanta gente. Vejamos que aqui não é a Judéia física, nem é o monte físico. São símbolos muito profundos. Os que estiverem na Judéia, trazendo a terra para o símbolo que está por trás. Para os judeus, o que é a Judéia? É algo sagrado ou não? Jesus estava falando para que povo naquela época? Eminentemente. Claro que ele estava falando para toda a humanidade, do porvir, mas ele estava também falando para um povo judeu. Então a Judéia, os que estão na Judéia, é aqueles que estão trabalhando o sagrado dentro de si. Aqueles que estão trabalhando no seu processo autoiluminativo. Que fujam para os montes. Monte é o quê? Um lugar elevado, não é? Então, estar na Judéia e fugir para os montes é o processo da autoelevação, da elevação de pensamentos e sentimentos, trabalhando o sagrado dentro de nós, num movimento autoiluminativo. Então, fazer todo o esforço de estar acima de todas essas iniquidades que estão acontecendo nos nossos dias. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. O mesmo símbolo. Telhado, algo elevado. Tirar coisa da sua casa, uma vida puramente material, sem trabalhar a elevação de pensamentos e sentimentos. Quantos de nós vivem hoje para
para as coisas e não para a elevação de pensamentos e sentimentos. Há muita distração, há muito descuido sutis nos dias de hoje. Nós ficamos focados nas questões circunstanciais da vida e deixamos de lado a Judéia, os montes, o telhado, que são as questões existenciais, trabalhadas na vertical da vida. Então, todos nós temos esse convite consciencial de trabalhar na vertical da vida, elevando-nos para os montes, trabalhando o sagrado em nós, a conexão com a essência divina que somos e a conexão profunda com Deus. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Novamente o mesmo símbolo. No campo do trabalho virtuoso, não fique focado no que vai vestir, nas coisas materiais, nas coisas puramente transitórias da vida. Tem muita gente que se preocupa muito mais com a grife da roupa que usa e do dinheiro que ela vai precisar para comprar roupa de grife do que as questões sagradas do coração. A pessoa trabalha para as coisas materiais, pura e simplesmente. E as espirituais são colocadas em segundo plano. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que ai das grávidas e das que amamentarem? Nós estamos vivendo um momento da chamada grande transição, como já falamos. Allan Kardec, em A Gênese, e Joana de Ângeles, na mensagem A Grande Transição, falam que nesse momento evolutivo da humanidade, muitos espíritos que estavam nas regiões trevosas, alguns deles há séculos, alguns até há milênios, que ainda têm a mínima chance de se regenerar, estão sendo trazidos à reencarnação. E vão reencarnar por quem? Pelas mulheres encarnadas, que vão estar daqui a pouco grávidas e amamentando. Grávidas e depois amamentando, espíritos que vão renascer para que possam ter uma oportunidade de regenerar-se. Porque pela lei de misericórdia, ninguém vai ser exilado pura e simplesmente sem todo um trabalho divino para que a pessoa se regenere. Somente realmente aqueles que estão numa preguiça moral que vão ser exilados. São trazidos à reencarnação, passam pela chance de se regenerar e muitas vezes não querem. É o que tem acontecido. Muitos desses espíritos continuam rebeldes em relação à vida e têm a oportunidade e continuam envolvidos pelo mal. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aqui temos dois símbolos, aliás, um símbolo de duas formas diferentes, que representa uma coisa muito importante. Muita gente está vivendo esses dias da transição planetária totalmente, como se diz, despreocupado. Como se estivesse na Terra a passeio. Como se estivesse aqui para gozar as coisas materiais e daqui a pouco desencarna e aí a gente vê o que faz da vida. E aí o que acontece? Essa fuga diz respeito a quê? Nós vimos agora há pouco. Que fuga é essa? A fuga para os montes. Fugir para os montes é o quê? Elevação de consciência. Um trabalho na vertical da vida.
E aí Jesus diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Vamos pegar esses dois símbolos aqui, inverno e sábado. Na época, o inverno, rigoroso como era, e com as dificuldades de aquecimento, não tinha eletricidade, não tinha nada disso que nós temos hoje, né? O que acontecia na época do inverno? Até a navegação que acontecia ali no mar do Mediterrâneo cessava durante o inverno. Então é um momento de recolhimento, em que não dá para fazer muita coisa. E o sábado para o judeu, o que era? Um dia de descanso que não se podia fazer nada, nem cozinhar. Então aqui temos um símbolo de que, se nós não nos prepararmos na elevação de consciência diariamente, pode ser que nós sejamos pegos no inverno no sábado, quando não pudermos fazer mais nada nesta existência. A elevação de consciência deve ser constante. E não, quando eu for velhinho, eu cuido dessas coisas. Quem garante que você vai ficar velhinho? Alguém sabe o dia da sua hora de voltar na dimensão espiritual? Já consultou uma bola de cristal e achou lá, não, é dia tal, então eu posso pintar e bordar. E uma semana antes eu me arrependo e aí as coisas acontecem. A gente sabe que não é assim. É preciso trabalhar efetivamente para não ser pegos desprevenidos. No inverno nem no sábado, quando não pudermos fazer mais nada. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Vejamos, esse versículo é eminentemente confortador. Nós vimos que Jesus diz naquele outro versículo que comentamos que é apenas o princípio das dores. Nós estamos vendo que cada vez mais a dor vai ficando cada vez mais intensa. A gente olha, não, chegou no fundo do poço. Aí a gente vê que o poço é um pouco mais fundo. Chegou no fundo do poço, aí vê que o poço é um pouco mais fundo. E se tratando da humanidade inteira. Nós citamos as atrocidades do Estado Islâmico. Então, são as aflições. E Jesus fala, como nunca houve desde o princípio do mundo. E depois, e nem tampouco haverá jamais. Na mensagem A Grande Transição, que está estudada na nossa obra Terra, o Mundo, Degeneração e Você, Joana de Ângeles fala que o mal será totalmente extirpado da Terra. Somente reinará o bem, a concórdia, o amor, o perdão. As guerras, tudo que existe de iniquidade desaparecerá. É claro que não vai desaparecer já neste século, mas gradualmente vai desaparecendo até a completa regeneração do planeta. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Outro versículo profundamente consolador. O que significa isso? Aqueles dias serem abreviados. Vejamos, se não houver uma intervenção superior, o que vai acontecer com a Terra? Ecologicamente, o planeta vem sendo bombardeado de todas as maneiras. Poluição, utilização de recursos. Ainda hoje de manhã nós estávamos conversando lá na casa do Maurício sobre o desperdício que acontece neste país. Que vocês que moram aqui às vezes nem percebem o quanto de desperdício se faz aqui. Nós estávamos falando sobre a quantidade de plástico, de isopor que se usa, as toneladas aqui nesse país. E que fala, isopor não se recicla. Até copo de isopor grosso a gente vê por aí.
em todos os lugares, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Como se isso não fosse produto da própria Terra, que se esgota e que polui o próprio ambiente, o próprio planeta. As pessoas acham o mais normal do mundo, principalmente aqui. Quando a gente vai para a Europa, na Europa os supermercados não colocam mais coisas em saco plástico. Tem sacos mais ecológicos e se a pessoa quiser, é preciso pagar extra. Então a maioria não usa, leva aquelas sacolas retornáveis para o supermercado. Aqui em qualquer lugar, uma coisinha de nada é posta num saco plástico. Aí se fala, não, vai reciclar. Não, mas a reciclagem não é interminável. Ela tem um momento e depois vai para o meio ambiente. Isso só se falando de recursos naturais. Fora uma série de coisas que acontecem e que, se deixar por conta do ser humano, nenhuma carne se salvaria. Aí sim seria o fim do mundo, como o conhecemos. A água está ficando cada vez mais escassa. A que existe está sendo poluída. Os mares, só aí no Oceano Pacífico, tem um lugar que tem plástico, segundo os cálculos, uma superfície maior que da Austrália, de plástico que ficou rodando nas correntes marítimas e se agrupou ali no Oceano Pacífico. Então nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, quem são os escolhidos? Aqueles que estiverem nos montes, aqueles que buscarem a Judéia e elevar-se nos montes. São aqueles que trabalharem pela sua regeneração moral. Então esses são os escolhidos, porque a própria consciência os escolhe para permanecer na Terra. Porque imaginemos a Terra se tornar um planeta de regeneração e se tornar inóspita, sem água suficiente para todo mundo, toda poluída, com a natureza toda arrebentada, toda esfacelada. Aí não seria de regeneração, voltaria a ser de expiação daquele mais doloroso possível de viver. Então, serão abreviados aqueles dias. E como que isso vai acontecer? Pelo exílio planetário. Os espíritos empedernidos no mal, todos estão sendo já, desde o século XIX, exilados. Mas agora está sendo acelerado o processo. Está sendo acelerado todo o processo do exílio desses que fomentam. Por quê? Uma organização terrorista como o Estado Islâmico, os encarnados são apenas marionetes. Elas são comandadas por espíritos extremamente empedernidos no mal na dimensão espiritual. Então está havendo uma limpeza energética, está havendo todo um desmantelamento dessas organizações das sombras. Já de algum tempo, mas agora tem intensificado. Porque uma vez cessado o fomento que vem da dimensão espiritual para a crosta, muita da iniquidade já vai cessar. E uma vez que essas pessoas que estão encarnadas desencarnarem, se tiverem empedernidos no mal, se não se regenerarem, vão ser exiladas ao seu tempo. E aí todo o expurgo planetário vai ser feito, por causa dos escolhidos. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis créditos. Já comentamos isso, são dos falsos cristos e dos falsos profetas. Ele fala várias vezes. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. É o que nós estamos vendo no movimento espírita. Principalmente, porque eles estão fazendo grandes sinais e prodígios. Que sinais são esses? Que prodígios são esses? O aparente bem. Tem famas de eruditos, de conhecedores, de uma série de situações que parece positiva,
mas não é. E por isso enganam muitos. Se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Por que não conseguem enganar os escolhidos? Porque no movimento espírita nós temos os convidados e temos os escolhidos. Qual a diferença? Dos convidados para os escolhidos. Na parábola dos trabalhadores de última hora, Jesus fala isso. No final da parábola. São muitos os convidados, poucos os escolhidos. Qual é a diferença? Os escolhidos são os que fizeram o processo interno de iluminação, de seguir as virtudes, as leis Isso. de Jesus. E os convidados? Muitos são convidados. Quem não chegou até o final vai chorar, haverá choro e ranger de dentes. Então os convidados são todos aqueles que em algum momento pisaram numa casa espírita. São convidados a trilhar o caminho do Consolador. Nós só vamos saber se somos escolhidos ou apenas convidados em que momento? No dia do juízo. Já viram falar do dia do juízo? No dia do juízo final. Não é o juízo final dos evangélicos. É o juízo final que Jesus fala. Jesus fala do juízo final, ou do dia do juízo, da justiça. Que dia é esse? O dia da nossa desencarnação. Da nossa morte, né? Porque desencarnação pode não acontecer nesse mesmo dia. Porque morrer é fácil, desencarnar não é tão fácil assim. Então, no dia da nossa morte, nós vamos saber se somos apenas os convidados ou se somos os escolhidos. Se perseverarmos até o fim, sem que o amor se esfrie dentro de nós, como é a proposta de Jesus, podemos ter certeza que a nossa consciência vai nos escolher para permanecer encarnando no planeta. Agora, se estivermos apenas no movimento do faz de conta, chega o momento que a própria consciência vai dizer: não é justo. Você não merece permanecer aqui porque apenas fingiu que estava realizando o bem. Apenas fingiu que estava no movimento consolador, um movimento regenerador. Eis que eu vou-lo tenho predito. Até essa parte que nós vamos... Nosso tempo já está esgotado, né? 9h15. São previsões que Jesus faz. É uma parte do capítulo. Na obra vocês encontram o capítulo inteiro. E no seminário que está no site do Projeto Espiritizar, nós temos o seminário inteiro. Foram 10 horas só sobre esse tema. É um tema muito palpitante, muito atual. Ele foi gravado há 7 anos atrás, mas ele está mais atual hoje do que estava há 7 anos. Porque o Estado Islâmico não existia há 7 anos. Com todas as atrocidades que eles têm feito, não existia. Então a fala de Jesus está cada vez mais viva. Nós estamos vivendo isso todos os dias. Basta ter olhos de ver. São previsões que ele fez há 2000 anos, mas que estão acontecendo todos os dias. Muito importante para nós refletirmos sobre isso, refletirmos sobre esse capítulo, que também tem no capítulo 13 do Evangelho de Marco, é o mesmo capítulo de outra forma, para que nós possamos fazer a nossa parte. O que nós podemos fazer para a grande regeneração do planeta, que começa em nossos corações. O convite é para todos nós. São muitos os convidados, poucos os escolhidos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?